Olá pessoal, tudo bem? Que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Estou chegando para analisar a primeira fase do Campeonato Goiano. Terminou. Conhecemos os 4 confrontos da fase quartas de final, as equipes rebaixadas e as equipes da zona do NEM. Nem classificação e nem rebaixamento. Se inscreva no canal, ative as notificações, participe nos comentários. Também estou em outras redes sociais, hein? Se quiser me acompanhar, lá no Instagram é @AndréIsaac. Mesmo endereço no Twitter, @AndréIsaac, e no Facebook é @AndréIsaacOficial. Vamos lá? Pois é, terminou a primeira fase. Eu vou falar da classificação final do grupo A, do grupo B, e depois a gente fala dos jogos da fase quartas de final do Goianão, que irá definir os semifinalistas da competição. Primeiramente, eu digo que essa primeira fase foi muito boa, o nível técnico do campeonato é muito bom, e tem uma coisa que tem ajudado bastante o campeonato: a exposição. O fato da federação, dos clubes terem topado também, a transmissão de todos os jogos pela plataforma Eleven, isso aumentou muito a visibilidade do campeonato. Eu considero que o nível nem é tão diferente dos outros anos. O que acontece é que nas outras temporadas tinham jogos que não eram vistos. E às vezes a própria motivação do jogador, da equipe, em jogar sabendo que está sendo visto é outra. Então, essa transmissão de todos os jogos, ela influencia positivamente no campeonato. Vou te dar um exemplo. Vamos supor, jogou Craque e Iporá lá em Catalão. O público desse jogo seria umas 500, 600 pessoas. Aí, com a transmissão da Eleven, 4, 5 mil pessoas assistem o jogo. Então você aumenta a exposição, você aumenta a visibilidade, aumenta o interesse. Então, eu acredito que isso também influenciou bastante. E também pelo fato de que o Vila entrou melhor do que no ano passado, o Goiás melhor do que no ano passado, o Atlético ainda deixa a desejar, mas é uma equipe sempre competitiva. Tivemos boas equipes do interior, como por exemplo o Craque, o Anápolis, o Iporá, com essa reação agora no final. Então, no geral, o Campeonato Goiano mostra um nível muito interessante, com muitas partidas boas. É lógico, tem jogo ruim em todo o campeonato. Mas assim, muitas partidas boas, com muitos gols marcados, uma média superior a 2 por jogo. Então, muito interessante o Goianão. Vamos lá. Classificação final no grupo A do Goianão. Primeiro Goiás, segundo Anápolis, depois Goianésia, Morrinhos, Grêmio Anápolis e Ajataense rebaixada. Pois é, Goiás primeiro colocado. Não fez mais do que a obrigação. Essa era a obrigação do Goiás. Agora, a gente tem que ressaltar que o time mostra crescimento. Melhor defesa, melhor ataque, e ainda há espaço para crescer. Então, eu acredito que a primeira fase do Goiás ela foi boa, dentro do que a gente esperava, só que talvez ela tenha mostrado um padrão de jogo mais rápido do que a gente imaginava, em virtude da falta de reforços, início de temporada. Então, o Glauber iniciou esse trabalho e foi bem, e agora vamos ver como é que vai ser na reta final. Anápolis, uma das surpresas da competição, time muito bem treinado, organizado pelo técnico Luiz Carlos Vinck. Dá para notar, você vê o jogo assim, falta, escanteio, tem jogadas ensaiadas, tem posicionamento, tem toque de bola. Então, o Anápolis é uma grata surpresa no Goianão. Vamos lá, Goianésia. Gente, o Goianésia, ele classificou assim no peito e na raça. Aliás, está o Goianésia na 4ª colocação, viu, gente? Morrinhos terminou em 3º. Goianésia, para mim, ele se classificou na fragilidade do Grêmio Anápolis e da Jataense. Para mim, é uma das decepções da competição, pelo futebol apresentado, muito irregular. É lógico que teve alguns jogos que teve problemas de desfalques, mas eu esperava mais do Goianésia. Só que está classificado e tem chance de agora fazer um campeonato diferente. Morrinhos, 3º colocado. Me surpreende positivamente essa equipe. É uma equipe bem disciplinada defensivamente, é uma equipe que deu trabalho para o Goiás, tanto no jogo em Goiânia quanto no jogo lá em Morrinhos, que acabou empatando. Quando teve o Lucas Oliveira no comando da equipe, ela mudou
e ela acabou se classificando com méritos. Grêmio Anápolis, uma decepção? Olha, se a gente for olhar no aspecto geral, de que o Grêmio Anápolis é o atual campeão goiano, a gente pode dizer que foi uma decepção. Agora, eu não achei uma decepção. Vou ser sincero com vocês. Eu estive no Grêmio Anápolis para fazer uma matéria na pré-temporada. Aí, quando me disseram que tinham 6 jogadores do ano passado e que só um era titular, de que o objetivo era ganhar dinheiro, que eles ficaram satisfeitos do ano passado e que o objetivo, se for de 2022, também era o objetivo financeiro, que eles não trabalham de um ano para o outro mantendo uma base, porque o objetivo é negociar jogadores, é um clube empresa, está lá para isso. Então eu não acreditava. E seria muita sorte eles mudarem um time 80%, mudar a comissão técnica 80% e manter o mesmo rendimento do ano passado. Seria uma surpresa muito grande. Então eu não acreditava muito. E a Jataiense rebaixada conseguiu ser pior do que o Grêmio Anápolis, então mereceu o rebaixamento. Vamos lá, no outro grupo, o grupo B. Primeiro Vila Nova com méritos, ganhou um jogo difícil, eu me lembro, contra a Aparecidense, ganhou 2 clássicos contra a equipe do Atlético, ganhou de goleada do Iporá, foi o melhor time do grupo. Embora a última partida contra a equipe do Goiatuba não tenha deixado uma boa impressão, mas no geral foi. O Vila tropeçou em jogos que podia tropeçar. Tropeçou no jogo lá em Iporá e tropeçou nesse de Goiatuba. Perdeu lá para a Aparecidense, que era uma situação normal. Ganhou 2 clássicos. Ganhou do bicho papão do grupo, que era o Atlético. E aí eu já vou para o Dragão, que para mim foi uma decepção nessa primeira fase. Esperava muito mais do Atlético. Até agora, o Atlético não tem padrão de jogo. Até agora, o Atlético não tem uma equipe pronta. E era a equipe que a gente depositava, colocava o favoritismo. O Atlético perdeu, gente, esse favoritismo. Hoje o Goiás tem o favoritismo do Campeonato Goiano, porque foi uma equipe que cresceu na competição, foi muito mais convincente, o Atlético não. Pode agora, na reta final, crescer, encontrar um bom futebol, deslanchar e conquistar o título. Mas hoje não. É uma decepção. Iporá. Olha, o Iporá, para mim, foi... Nesse grupo está a maior surpresa e a maior decepção. O Iporá é a maior surpresa e a maior decepção é a Aparecidense. A Aparecidense eu acreditava que fosse semifinalista com tranquilidade. E o Iporá, eu acreditava que ele ia lutar contra o rebaixamento com o Goiatuba, com o Craque, mas não. O Iporá, ele conseguiu uma reação fantástica. Nos 5 primeiros jogos, eles tinham conquistado 2 pontos. A metade do turno. E nos últimos 5 jogos, foram 4 vitórias e 1 empate. Que arrancada sensacional. E ganhou da Aparecidense. Tirou a vaga da Aparecidense. A Aparecidense, campeã brasileira da Série D, representante da Série C, aumentou o seu investimento, fez um monte de contratações e foi uma decepção. Não acho que tenham que mudar muita coisa na Aparecidense, não tem que mudar o técnico, porque o treinador é muito bom, o Thiago Carvalho, mas eles têm que repensar como é que eles vão se portar no Campeonato Brasileiro da Série C. E a Aparecidense ganha agora um mês de preparação para a competição. Ganha uma pré-temporada para colocar a cabeça no lugar. Pois é, Iporá classificado surpresa, aí depois vem o Craque na 4ª colocação, que foi também um time, nesse primeiro turno, que os jogos que eu vi, eu gostei. Também é um time bem treinado por Wilson Gotardo, ex-zagueiro. É um time organizado, é um time que tem bons jogadores e eu acredito que pode dar trabalho. Vamos lá. E por último, caiu o Goiatuba. Eu até torcia para que o Goiatuba não caísse, até pela questão histórica do campeonato, pelo charme do campeonato, né? O campeão de 92, 30 anos depois, está de volta à primeira divisão. O ano dos 30, o ano que comemora 30 anos do título. Esperava que fizesse um campeonato melhor, mas não mereceu. Cai para a divisão de acesso, que se reestruture e volte com mais força futuramente. Pois é, e aí os jogos ficaram da seguinte maneira. Para mim o Goiás pega uma pedreira. Olha, o Goiás pega um time chato
de se enfrentar, que é a equipe do Craque. O Craque é um time enjoado, principalmente jogando lá em Catalão. Não vai ser uma tarefa fácil, mas o Goiás com certeza é favorito contra a equipe do Craque de Catalão. Anápolis e Iporá será um confronto muito equilibrado. E eu vejo o Iporá num grande momento, né? 5 jogos, 4 vitórias, 1 empate. O Anápolis vem de vitória também. Vai ser um baita de um jogo. Primeiro jogo lá em Iporá, segundo jogo em Anápolis. Vila Nova e Goianésia. Acredito que o Vila é favorito. Não vi o Goianésia tão bem nesse campeonato. Vi um Goianésia com muitas dificuldades para se classificar. Eu acredito que o Vila pegou um adversário interessante para passar de fase. E o Atlético enfrenta a equipe do Morrinhos, que eu acredito que que chega agora nessa fase como um franco atirador. O risco do Morrinhos para a equipe do Atlético é essa. O time que agora não tem mais nada o que perder. Antes o medo era de rebaixar. E aí consegue a classificação e a oportunidade de pegar um Atlético. É lógico, Dragão é favorito, Vila Nova é favorito. No Anápolis e Iporá eu não aponto favorito. E para Goiás e Craque eu acredito que o Goiás estará na próxima fase do Goianão 2022. Tá certo, pessoal? Se inscreva no canal, ative as notificações, participe nos comentários, nos dê também sugestões de temas. Valeu!